Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que todo mundo for assistir esse vídeo e quem for assistir, né? Aqui é Douglas Domiti, mais uma vez falando de cartomancia. Hoje é meu dia de falar de cartomancia, falar de tarô, falar de Lenormand, falar desse mundo esotérico. Como a semana passada eu fiz um vídeo falando do bloco de 9, eu achei bastante interessante a gente encaixar uma análise da mesa real, falar um pouquinho da mesa real, né? Já que é um método muito controverso, tá? É um método que gera muita controvérsia e é um método que eu sou apaixonado. Quem é meu aluno sabe que eu amo a mesa real, que eu dou muita ênfase no meu curso à mesa real, né? Então falar um pouquinho desse método, de como ele funciona, porque na verdade a lógica entre a mesa real e o bloco de 9 é muito parecida. A diferença só é a quantidade de cartas, mas a lógica é basicamente a mesma. Tá? Então vamos falar um pouquinho um passo a passo como você analisar uma mesa real. Tá? Claro que sempre tudo que eu estou falando é dentro da escola europeia, tá? Que é a minha formação, que é a forma como eu trabalho, a forma que eu gosto de trabalhar. Tá? Então isso não diz respeito à escola brasileira. A escola brasileira ela tem uma visão diferente nesse sentido, né? E dizendo, não menosprezando, cada escola tem seu valor, as duas são fantásticas, as duas têm muito conteúdo. Eu mesmo tive muita dúvidas, uma época de trabalhar com a brasileira ou com a europeia, porque as duas são fantásticas. Mas o meu coração acabou falando mais alto para a escola europeia. Tá? Eu já estou com uma mesa aqui que eu pus as cartas assim como elas estavam na caixa, então não foi nenhuma mesa para ninguém, para cliente, para mim, nem para ninguém. Eu só pus aqui porque eu não vou ler a mesa, porque senão isso ia ficar muito demorado. É só para a gente falar de alguns aspectos interessantes, de uma comparação como nós fizemos a semana passada com o bloco de 9, tá? Então eu vou baixar um pouquinho a câmera aqui para vocês olharem a mesa, tá bom? Vamos puxar aqui uma posição que vocês consigam ver a mesa real. Aí, dá para ter uma ideia aqui da mesa real, né? Bom, como vocês podem ver, na escola europeia nós trabalhamos com os 4 linhas de 8, né, de 8 cartas, e 8 colunas aqui, né? Nós vamos trabalhar nesse sentido. E uma linha por último aqui de 4 cartas, que é chamada a famosa linha do destino, tá? Qual o primeiro ponto importante da gente analisar numa consulta? A posição que sai o consulente. Aqui vamos supor que o consulente fosse uma mulher, o consulente está nessa posição, tá? A lógica é muito similar à lógica do bloco de 9. Lembra que eu falei do bloco de 9 dos cantos, que são as posições, que são os espelhos, que é o que vem de fora na vida do consulente? Então, aqui nós vamos ter as cartas das pontas também como o que vem de fora na vida do consulente. Tá? Por isso que quando o consulente, eu vou puxar aqui a consulente, né? Ela sai numa das pontas, ó, ela sai numa das pontas aqui, ela não está em equilíbrio, ela está sobre os fatores externos. Esses fatores externos estão dominando a vida dela. Então são as posições que não são legais do consulente sair, as 4 pontas. Tá? Assim como a linha do destino. A gente fala que a linha do destino é uma posição, é o que está fora da vida do consulente. Eu vejo a linha do destino muitas vezes como um aviso para o consulente, que ele tem que tomar cuidado numa área, muitas vezes, da vida dele. Então, se a consulente sai aqui, mostra que ela não está olhando para a vida dela de forma equilibrada. Então, a linha do destino, essas são posições de desequilíbrio. Lembram que no bloco de 9 eu falava que a carta central vai determinar como a pessoa tá vendo a vida dela, como aquela área, aquela pergunta que foi feita? Então, aqui o central, quando o consulente sai nessas posições centrais, mostra que ele está com consciência da vida dele. Mostra que ele está equilibrado, levando em consideração o passado para construir um futuro, tá? Então, os melhores lugares para a pessoa sair é no centro, tá? Os passos para a gente ler uma mesa real sempre começa onde sai o consulente. O que quer dizer ele estar nesta posição do jogo? A partir de onde ele sai, nós vamos olhar o que está em volta do consulente. No caso aqui dessa cliente, né? Até 2 casas a gente vai olhar essas cartas aqui para ver o momento de vida dela, aquilo que ela está vivenciando, aquilo que ela está passando. E a gente vai olhar o longe, né? As cartas, no caso, a consulente aqui, o longe vai ser essa fileira daqui, ó. A gente pode pegar até 4 casas do consulente, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, já seria longe. Então, essas 2 fileiras aqui, eu vou olhar que vai me ajudar a descrever esse momento presente do consulente. Tá? Então, esse é o perto e o longe que a gente fala. Eles vão ter... Tem muitas cartas na escola europeia que tem um significado perto e outro longe. Tá? E isso nesse momento que a gente vai trabalhar com esses 2 significados aí da escola europeia.
do perto e do longe. Então a gente vai olhar nesse sentido, tá? Para ter uma ideia de como está essa situação desse consulente aqui. Esse é o primeiro passo de uma mesa real. Tá bom? Depois disso, nós vamos partir para as cartas temas. Muitas vezes aqui você já vê uma carta tema, por exemplo. Aqui no caso dessa consulente, ela tem embaixo dela já aliança. Então, a questão de compromissos, relacionamentos, né? Pode ser uma questão importante para ela nesse momento aqui. Vamos, né? Claro que a gente está fazendo um chute. Então, eu já posso, daí, depois, no segundo momento, analisar essa aliança já aqui. E ela me fala, eu estou preocupado com questões profissionais, vamos supor. Na forma como eu trabalho com a Lua. Então a Lua aqui passa a ser o central. Eu vou fazer o mesmo processo. Olhar as cartas em volta, até 2 casas, né? Bom, vai ficar tudo isso. Eu vou olhar as cartas longe, a partir de 4 cartas. Então essas 3 linhas aqui eu vou olhar em função daquela Lua que está aqui, né? Para ver como é que está a situação profissional dela, né? Tá? E assim vou para cartas temas, vou para o peixes aqui, fazer o mesmo processo, né? Eu falei da aliança, vou para o coração, e assim vai, tá? Analisando a mesa real. Ela tem uma divisão muito importante na escola europeia, a questão da lateralidade. Por exemplo, as cartas da direita, elas descrevem a da esquerda. Então essa cobra, ela está cortada pela foice. Então a gente sabe que o perigo está sendo cortado, está acabando esse perigo, né? A montanha está descrevendo os caminhos, então a gente vê que são decisões difíceis que essa pessoa tem que tomar. E assim vai. Assim como as cartas de cima, elas pesam sobre as de baixo, é o que a gente chama da lei da gravidade na escola europeia. Então as cartas que estão em cima, elas vão ter uma influência forte sobre a de baixo. Então, por exemplo, aqui nós temos um chicote sobre uma cegonha. Então essas mudanças são mudanças difíceis, doloridas que estão para vir aqui, tá? Um exemplo, né? Claro que eu estou falando assim genericamente, mas para a gente entender. Tá? Então esse é o processo, essa dinâmica mais ou menos que nós vamos executar. Olhar o que está em volta, olhar o que está no centro, olhar a posição do consulente, o que está perto e o que está longe. Isso é uma dinâmica básica, existem daí a partir disso outras técnicas que nós vamos utilizar para entender essa mesa real, para poder fazer, tem daí o encadeamento, a mensagem oculta, a cavalaria, tem uma série de técnicas que a gente vai complementar, mas você fazendo isso, eu sempre converso muito com a Odete, né, e a gente sempre fala, a Odete fala para mim que o tradicional realmente da escola europeia é o perto e longe, é a técnica mais importante, né, que a gente vai ter realmente na escola europeia. A mesma Odete sempre fala isso para mim. Mesmo as casas, a gente vai analisar as casas como um complemento de informações daquilo que a gente está vendo perto e longe. Então você não faz a leitura baseado nas casas, você faz a leitura baseado no perto e no longe, e as casas vão te dar mais informações, elas vão preencher esse conteúdo que você está trabalhando a partir do perto e longe. Tá certo, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês um pouquinho da forma como eu trabalho, como eu ensino, né? Nos meus cursos eu vou falar muito disso, eu vou trabalhar muito, a gente vai fazer uma mesa por aula praticamente depois do primeiro mês. Toda aula a gente está fazendo uma mesa para um aluno, que vai ajudar o aluno a se olhar nesse processo, né? E também vai ver a própria... vai entender a dinâmica da mesa. Até hoje eu tenho alunos que me mandam, né, mensagem: ô professor, aquilo que o senhor falou na aula lá que a gente leu aconteceu. Né? Então é um processo muito bacana nos cursos. Né? Logo novas turmas, eu estou numa fase um pouco enrolada com questões pessoais de cachorro, que a gente pegou aqui um cachorro da rua e daí estamos se organizando com ele, né? Então, mas logo eu devo resolver isso daí e já começamos com novas turmas de novo, tá? Um abraço a todos, me sigam nas redes, Douglas Omite no Instagram e no YouTube.